Cidadãos de mais de 30 países estão entre as vítimas dos atentados de ontem em Barcelona e Cambrils, na Espanha. Os repórteres Pedro Figueiredo, Eric Rianelli trazem os detalhes. Um dia de abraços emocionados por toda parte. A Rambla, que ontem foi palco de cenas de terror, hoje se tornou um corredor de homenagem para as vítimas do atentado. Não importa a maneira, o pedido era o mesmo, de paz. Luto por toda parte. Muitas lojas sequer abriram as portas. Por aqui, muita gente comemora o acaso de ter sido vítima apenas do susto. É difícil, é triste. Podia ter sido você também. Poderia. Hoje, ao meio-dia, milhares de pessoas se reuniram na Praça da Catalunha. Moradores e turistas se juntaram ao rei da Espanha, Felipe VI, e ao primeiro-ministro, Mariano Rajoy, para um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. E os gritos em catalão, a língua local, da frase "Não temos medo". Aos poucos, o mundo vai conhecendo os rostos daqueles que morreram na tragédia. Francisco Lopes Rodrigues, de 60 anos, era da cidade de Granada, na Espanha. Ele, o filho mais novo, de 3 anos, e a sobrinha morreram atropelados. A mulher está internada em estado grave. Bruno Gulota, de 35 anos, estava de férias com a família e morreu diante da mulher e dos filhos pequenos. Outro italiano, o engenheiro Luca Russo, de 25 anos, visitava Barcelona com a namorada. O governo português confirmou que uma senhora de 74 anos, moradora de Lisboa, está entre os mortos. Enquanto muitos choram a perda dos parentes, outros vivem a dor da incerteza. Uma família australiana procura um menino de 7 anos que se separou da mãe durante o ataque. Ela está internada e o avô da criança fez um apelo na internet por informações. No meio do caos, um médico do Rio de Janeiro, de férias na cidade, passava pela Rambla na hora do ataque e ajudou no resgate às vítimas. É uma cena de guerra, tipo, sei lá, algumas infelizmente já em óbito. Minha ficha caiu mesmo, foi nesse último que eu fiquei reanimando. E, tipo, teoricamente a gente não tinha nem tanta mais chance, só chegou o desfibrilador, mas não tinha, já estava em óbito. Ela foi reaberta ao público nesta sexta-feira. Só que quem observa o vai e vem de moradores e turistas percebe que o clima está diferente. É como se os nervos estivessem à flor da pele. Um grupo de extrema-direita fez um protesto no fim da tarde pedindo que muçulmanos e imigrantes deixassem a Europa. Outro grupo reagiu e começou a protestar contra os manifestantes de direita. O policiamento foi reforçado. No fim das duas caminhadas, correria. Policiais disseram que tudo não passou de pânico. Aos poucos, a vida vai voltando ao normal, mas é difícil seguir em frente quando a memória do terror ainda está fresca na cabeça de cada um. Os clubes de futebol da Espanha homenagearam as vítimas do atentado. Antes do treino do Barcelona, os jogadores fizeram um minuto de silêncio. Entre eles, o recém-chegado Paulinho, da seleção brasileira. Também o Real Madrid prestou a mesma homenagem antes do treinamento de hoje. Segundo a polícia, os terroristas planejavam uma ação muito maior em Barcelona, mas abandonaram o plano depois de um acidente com explosivos. Até o momento, a polícia prendeu 4 suspeitos e matou 5 responsáveis por outro ataque. Já era madrugada de sexta, horário local, quando um carro furou uma blitz e invadiu um calçadão na cidade costeira de Cambrils, deixando um policial e 6 pedestres feridos. Depois da perseguição, o carro com 5 terroristas capotou. 4 deles vestiam cinturões de bombas falsos e foram mortos a tiros. Um quinto chegou a fugir e feriu várias pessoas com uma faca. Foi atingido, caiu, se levantou e terminou abatido. Segundo a imprensa espanhola, entre os 5 terroristas mortos pela polícia está o motorista que dirigiu a van em Barcelona. O marroquino Moussa Oukabir, de 17 anos, teria usado o documento do irmão para alugar a van. Uma das pessoas feridas na orla de Cambrils acabou morrendo no hospital. Foi a 14ª vítima do duplo atentado na Espanha. 8 horas antes, uma van invadiu a Rambla, a avenida mais simbólica de Barcelona, capital da Catalunha.
Um vídeo divulgado pelo jornal El País mostra o que seria a primeira imagem do momento do ataque, registrada pela câmera de segurança de um museu. O motorista dirigiu em zigue-zague por quase 600 metros e atropelou os pedestres. Na metade da avenida, a van bateu e parou em cima do mosaico do artista catalão Joan Miró. Imagens de celulares registraram o desespero dos que tentavam ajudar e dos turistas que passavam pelas ruas transversais. Um atentado, amigos. Um atentado em meio das Ramblas de Barcelona, tio. O atentado foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, mas a polícia ainda tenta esclarecer a ligação entre os acontecimentos violentos das últimas 48 horas. Na quarta-feira à noite, a 200 quilômetros das Ramblas, uma explosão destruiu uma casa em Alcanar, deixando um morto e 7 feridos. Só ontem, o caso passou a ser tratado como terrorismo. A explosão teria sido provocada na fabricação de explosivos. Na quinta-feira, o ataque principal nas Ramblas, em Barcelona. Na madrugada de sexta, terminava a caçada aos terroristas em Cambrils, a 120 quilômetros de Barcelona. As investigações ainda estão em andamento. O que se sabe é que pelo menos 12 pessoas faziam parte dessa célula terrorista. Entre os presos, 3 marroquinos e 1 espanhol. Dos 130 feridos, 59 permanecem internados e 15 em estado grave. Bem longe da Península Ibérica, um esfaqueador deixou mortos e feridos numa cidadezinha da Finlândia. Depois de uma série de ataques na Europa, o medo é de mais réplicas. Aconteceu hoje na Finlândia. Um homem matou 2 pessoas com uma faca e deixou 6 feridos. O assassino acabou baleado e preso pela polícia. Diante da desgraça, líderes mundiais buscam outros sentimentos. A primeira-ministra alemã declarou que Barcelona representa a beleza do encontro pacífico entre pessoas de culturas diferentes. Angela Merkel pediu mais tolerância e Donald Trump mais segurança. O presidente americano declarou que o terrorismo radical islâmico deve ser interrompido. Ele quer a ampliação dos seus poderes legais para ser mais duro com suspeitos. O Papa condenou a violência cega. Francisco disse que os ataques são uma ofensa grave para o Criador. No Reino Unido, bandeiras ficaram a meio mastro. A primeira-ministra britânica, Theresa May, ofereceu toda a ajuda necessária ao governo espanhol. A rainha britânica se solidarizou com o reino vizinho. Elizabeth II mandou condolências ao rei da Espanha e disse que o pensamento dela está com as pessoas nos hospitais. E os desconhecidos também mandam aquela força. As pessoas repetem o ritual de deixar uma mensagem ou flores em embaixadas da Espanha. Os atropelados são de 34 nacionalidades diferentes. Os ataques de Barcelona são uma tragédia do mundo.